Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11. Eu vou usar hoje o jargão do pastor Maurício. Pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo. Eu estou com dengue, estou dengoso. E, por incrível que pareça, irmãos, dessa vez o baiano achou que ia embora. Nunca vi um mosquito tão pequeno, mas para causar tanto impacto na vida de uma pessoa. Sexta-feira aqui teve o culto, foi oração, foi bênção. Mas a madrugada em casa foi a noite toda orando e acordado, e febre, e dor no corpo. E o diabo, que é astuto, ele entra pelo meio, dizendo: agora você vai. Mas o Espírito Santo sempre nos mostra: ainda não é a sua hora. Segura mais um pouquinho. E a gente vai glorificando a Deus e vai vencendo, mas não é fácil não, irmãos. Mas Deus tem nos dado graça. Hoje, graças a Deus, a gente completa mais uma primavera, completando 38 anos hoje. Embora não pareça que eu sou mais velho, eu sei disso. É que eu rodei muito tempo sem óleo. O inimigo judiou muito da minha vida até Jesus me encontrar 15 anos atrás. E realmente eu sou grato a Deus por isso. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de celebrar ao Senhor, eu venho celebrar ao Senhor. E principalmente no meu aniversário, eu faço questão de celebrar ao Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sempre procuro trazer as palavras de Davi para mim, dizendo: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Porque sempre quando as pessoas não conseguiram me incentivar, me motivar, e ó que a família é quem mais tenta, embora ela não tivesse conseguido, o Espírito Santo do Senhor, Jesus, com a sua presença doce e maravilhosa, conseguiu assim não abrir e fechar de olhos. Então sou grato a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Ganhei de presente do pastor Cícero, King James. Rapaz, essa aqui acho que ela prega sozinha. Embora os irmãos sabem que eu gosto de ler bastante, tem algumas bíblias lá em casa, pastor Cícero, mas essa eu não tenho. Tem um NAA, tem um NTLH, tem um tem uma nova tradução na linguagem de hoje, tem a Thompson, tem uma aplicação pessoal, tem algumas bíblias lá. Mas essa eu não tinha. Eu acho que o Senhor olhou, foi o Espírito Santo que te direcionou para a Bíblia certa. Amém, irmão? Sou grato a Deus por isso. Então vamos à palavra do Senhor. Amém? Porque eu creio que Deus tem uma palavra para mim, para a tua vida. E certamente você não vai sair daqui de mãos vazias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sou grato a Deus pela vida do irmão Elcio. Muito bom te ver aqui, meu irmão. A Bruna, seja bem-vinda, minha filha. Essa casa sempre foi sua. Aos irmãos da Batista também que estão conosco mais uma vez. Deus seja louvado pela vida de vocês. A meus irmãos ali, a família ali também que está em alguns cultos com a gente. Sejam bem-vindos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém? Então abra a sua Bíblia que já está aberta. Isso. Versículo 11 diz assim: e depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós conhecemos o rei Davi. Já se falaram muito e se fala muito a respeito do rei Davi. A palavra a qual nós acabamos de fazer menção, o contexto dela, vai falar sobre os 37 valentes de Davi. 37 homens que foram escolhidos por Davi, levantados por Davi, para que pudesse chefiar o seu exército, para que pudesse estar ali sendo o braço de Davi em meio ao seu exército, porque sabemos que um rei, de acordo com a sua demanda, de acordo com o crescimento do seu reinado, ele não consegue
dominar tudo. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele tem que ter pessoas de confiança, pessoas que sejam o seu braço, para que possa estar falando em nome dele e depois passando para ele as coisas que são mais graves. A Bíblia diz que Davi, em 1 Samuel, capítulo de número 22, Davi vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. Só que Davi vai se esconder nessa caverna porque, por vários motivos, durante quase 15 anos, Saul vinha perseguindo Davi, tentando matar Davi. Davi, no seu pensamento, imaginava que a qualquer momento Saul literalmente ia matar a Davi. E a Bíblia diz que Davi, quando se esconde nesta caverna, a Bíblia diz que vai a sua mãe, os seus irmãos e ficam ali com Davi. Só que juntamente com esse povo vai mais 400 homens que vai também morar ali com Davi. Só que esses homens que vai ali para estar com Davi eram homens endividados, homens desgostosos de espírito, eram homens que automaticamente, com o olhar humano, não tinha capacidade de ajudar a Davi a fugir de Saul. Porque Saul, quando ia perseguir Davi, ou Saul ia com todo o exército, ou Saul ia com 3 homens escolhidos, ou seja, o melhor do exército de Saul, a nata do exército de Saul. Saul falava, vamos pegar Davi. E aí dizia onde Davi estava e ia para perseguir, para tentar matar Davi. E a Bíblia diz então que, mesmo assim, ele não achava o Davi. E quando achava, Davi não conseguia pegar. E pelo contrário, Davi que investia a situação. E quando nós vamos olhar para depois, o sucesso que Davi teve, não somente nas guerras, mas de um reinado que foi vitorioso, nós podemos olhar e ver, nossa, Davi teve 37 homens que esteve ao seu lado, e que se possível fosse, davam a vida por Davi. Mas quem eram esses 37 homens? De onde saíram? O que é que eles fizeram? Aonde estudaram? Eram esses homens que eram desgostosos de espírito, eram esses homens que estavam desanimados, eram esses homens que estavam endividados, que se achegaram até Davi. Quando eu olho para Davi, eu vejo Davi um homem motivador, um homem que olha para a situação das pessoas, olha para a fragilidade delas, para o que elas estão vivendo, e começa a mostrar para ela que, embora ela esteja vivendo um momento frágil, mas ela não é aquela fragilidade que ela está vivendo. Embora Davi via aqueles homens desgostosos de espírito, desanimados com a vida, olhando para um lado e para o outro, e vendo fraqueza de tudo que é lado, Davi olha para esses homens e fala, você não é isso, há uma capacidade extraordinária na sua vida. Embora aqueles homens pudessem estar endividados e talvez não conseguia ter um equilíbrio com as suas finanças, Davi via neles uma qualidade de liderança, um potencial extraordinário, a qual eles ainda não tinham se atentado. Então Davi vai motivar aqueles homens, começa a trabalhar na vida deles, começa a trabalhar no caráter daqueles homens, começa a trabalhar ensinando aqueles homens a lutar, porque daquela multidão de caídos sairia um exército que seria imbatível. Davi vai mostrar para esses homens que verdadeiramente o que eles precisavam era simplesmente olhar para quem eles verdadeiramente eram. Porque às vezes, irmãos, nós estamos vivendo à margem daquilo que a mídia ou daquilo que as pessoas estão nos alimentando. E aí nós nos alimentamos do que estão dizendo. E a consequência disso é uma mente cansada, é uma mente fragilizada, é uma mente desanimada, é uma pessoa que, embora veja muitas coisas ao seu redor, mas ela não consegue ter a motivação necessária para dar continuidade na sua vida. E aí ela vai olhar para as circunstâncias e vai simplesmente tentar se esconder. A Bíblia vai nos dizer que Davi olha para esses homens moravam em cavernas, esses homens moravam em montanhas, esses homens moravam em lugares adversos, conseguiam sobreviver, conseguiam permanecer ali, e Davi olha para eles e fala, vocês têm um potencial extraordinário, porque estão conseguindo sobreviver num lugar ermo como esse. E eles olhavam para Davi e falavam, não, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo, eu não sei se eu vou. E aí Davi vai então trabalhar na vida desses homens. Esse é o papel fundamental da igreja. Nós precisamos olhar para as pessoas e ver nelas o potencial que nem elas ainda enxergaram que têm. Nós precisamos olhar para as pessoas e motivar elas à vida,
mas que elas entendam que a vida está em Jesus. Quando encontramos Jesus, como disse João, que é o caminho, a verdade e a vida, encontramos o sentido da vida, encontramos o preenchimento, a plenitude daquilo que nós precisamos. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a saciez para a nossa alma, nós encontramos o refrigério para a nossa vida, nós encontramos o bálsamo de equilíbrio, nós encontramos a paz em meio à guerra, nós encontramos estabilidade no meio de um lugar ermo. Quando nós encontramos Jesus, nós começamos a encontrar o sentido da vida. Davi, como verdadeiro adorador, vai mostrar para esses homens que o que eles precisavam primeiro era que Deus habitasse no coração daqueles homens. Depois, Davi vai ensinar para eles que era necessário lutar primeiramente pela vida e depois pela sua família. Porque às vezes nós queremos lutar a guerra dos outros, compramos a briga dos outros, defendemos as pessoas lá fora, e quando alguém fala da gente, a gente baixa a cabeça, desanima e chora. Quando alguém mexe com um dos nossos, a gente às vezes fica até quieto. E na verdade nós deveríamos nos levantar para motivar essas pessoas. Deveríamos ser o maior motivador, porque dentro de mim e de você habita a força motriz, a maior motivação do mundo, chamado Espírito Santo, habita dentro de mim e de você. Então não tem nada nem ninguém que jamais possa, irmãos, desanimar ou frustrar os teus planos, os teus projetos, porque a nossa vida, ela é direcionada pelas mãos do Senhor, a nossa vida, ela é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmãos, nós não precisamos temer aquilo que estão falando ou que estão dizendo, precisamos confiar no Senhor, precisamos descansar no Senhor, porque certamente Ele cuida de nós. Tem um irmão que sempre manda mensagem para mim, irmãos, essas mensagens polêmicas, sabe? E aí, às vezes eu sou meio grosso, embora eu não deveria, mas às vezes eu sou meio curto e grosso, e às vezes eu falo até para minhas filhas, quando elas me perguntam, eu falo: minha filha, pergunta idiota, tolerância zero, porque às vezes em cada coisa, e aí ele mandou um vídeo para mim: pastor, está todo mundo que tomou a vacina morrendo. Eu falei: e quem não tomou a vacina vai ficar vivo eternamente? Aí ele falou: não, mas por que? Disse. Falei: irmão, a minha vida está na mão do Senhor. Por que você não tomou a vacina? Está achando que tu vai ficar vivo e eu vou morrer? Aí eu falei: a vacina do Covid, eu creio que veio para ajudar. Mas se tem muitas pessoas que estão morrendo, é porque chegou o dia delas. Porque o meu Jesus disse em Mateus 10, que ainda que eu coma algo mortífero, não me causará dano algum. A minha vida e a tua vida está nas mãos do Senhor. Aleluia. Se o Senhor não guardar a nossa vida, irmão, ninguém mais pode guardar. Ele que vai decretar o ponto final, o momento certo. Então, enquanto eu tiver fôlego, continuarei louvando e exaltando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi vai motivar esses homens a permanecer lutando e não apenas vegetarem em cima da terra. Porque às vezes nós estamos em cima de algumas circunstâncias e paramos a nossa vida, perdemos o brilho, perdemos a motivação, perdemos a alegria e passamos apenas a vegetar em cima da terra. Não é isso que Deus quer. Não é isso que o Senhor sonhou para mim, para a tua vida. O Senhor sonhou com que nós venhamos ter uma vida abundante, independente das circunstâncias, independente do diagnóstico, independente do que pode vir a acontecer, da porta de emprego fechada, do casamento em crise. Nós precisamos continuar louvando ao Senhor e colocando todas as coisas na mão do Senhor, que certamente Ele nos dará direção. O ano era 1854, no estado do Oregon, se não me falha a memória. O filho chega em casa com a carta: mamãe, olha o que a professora mandou para mim. A mãe: tá bom, meu filho, deixa a mamãe ler. Quando a mãe lê a carta, está escrito assim: mãe, por favor, não manda mais seu filho para a escola, porque esse é o 3º ano que ele vai ser reprovado, na primeira série, e não sabe ler nem o beabá. Então talvez ele possa começar a trabalhar de cedo, e quem sabe ele não vai ter um futuro, junto com os carregadores de carga,
ou trabalhando em alguma roça. A mãe guardou o bilhete. Ele falou: mamãe, está escrito aí. Ela falou: meu filho, a professora está dizendo que você é muito inteligente e que a escola não tem capacidade de educar você. Esse menino olhou para isso, começou a estudar em casa, a mãe começou a ensinar ele começou a aprender, daqui a pouco começou a fazer química em casa. E um dia, quando a mãe dele morreu, ele mexendo nas coisas dela na antiguidade, ele foi ler, achou esse bilhete, e ele viu que estava escrito lá. Sabe quem é esse homem? Thomas Edison, o inventor da lâmpada e da máquina de costura. Se nós não formos incentivadores dos nossos filhos, ninguém mais será. Quando a escola bateu as portas e falou: ele não pode, a mãe olhou para o filho e falou: ele pode, ele tem capacidade, ele vai vencer, ele vai crescer, vai ser grande, aleluia. Se nós não formos incentivadores dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, se nós não formos o nosso maior incentivador, irmãos, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Se você que tem o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida não consegue estar animado, quem mais vai te animar? Mas quando nós entendemos que a luz do Senhor raiou, brilha sobre a mim e sobre a tua vida, eu vou andar de cabeça erguida, eu vou avante, eu vou permanecer. Meu irmão, não há impossibilidade. Sabe por quê? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Se nada é impossível, nada pode nos paralisar. Seja o maior incentivador das pessoas. Por mais que você seja frustrado por alguma situação, não deixe de incentivar uma pessoa. Eu já contei isso aqui um dia, quando dirigimos uma igreja no clube de campo, desse mesmo ministério. A gente estava passando no caminho, e tinha uma mulher com uma criança na chuva. A minha esposa falou: meu amor, vamos dar uma carona? Eu falei: vamos, bem. A gente parou o carro, voltou um pouquinho. Falou: moço, você aceita uma carona? Eu falei: não, quero, obrigado. Demos uma carona para ela. Ela foi. Mais adiante, a igreja ficava para a borda do clube e ela morava na represa. Caminho oposto, a gente foi, deixou ela. Depois ela desceu do carro toda agoniada: obrigado, e saiu. Quando acabou o culto, eu falei para a Cid: cadê meu celular? Ela falou: amor, está aí atrás, ele caiu e está por aí. Eu falei: não está não. Aí liga aí então. Liga e nada. Aí, depois da terceira ou quarta ligação, a mulher atendeu. Eu falei: moça, é a moça que eu dei uma carona? Ela: é, sim. Eu falei: é que esse celular é meu. Ela falou: não, agora é meu. Eu falei: você tá engraçado, né, mano? Não, agora é meu. Eu falei: moça, me dá pelo menos o chip, porque esse celular é da empresa que eu trabalho e eu preciso usar por conta dos contatos dos clientes. Ela falou: faz um favor para mim, não me incomoda mais não. Eu falei: moça, deixe um bar em qualquer lugar e fala que eu até pago, que a pessoa precisar que eu pague, mas esse chip é da empresa. Ela: não quero mais saber. Tu desligou. Quando terminou a ligação que ela desligou, o diabo falou no meu ouvido: vale a pena ajudar as pessoas? Você quer ser tão bonzinho, abrir as mãos, ajudar as pessoas, vale a pena? Ao mesmo tempo, o Espírito Santo vem contornando a situação. Valeu a pena, na cruz do Calvário. Valeu a pena você aqui, valeu a pena, outras pessoas se chegaram. Enquanto uma pessoa não dá valor à ajuda que ela teve, tem outras pessoas com os braços abertos, pedindo ajuda. Então, por mais que uma vez na vida você foi frustrado, ou outra vez, não deixe de ajudar as pessoas. Tenha mais cautela, tenha mais prudência, mas nunca deixe de ajudar, porque certamente, irmãos amados, haverá sempre alguém para criticar, haverá sempre alguém para tentar lhe paralisar, mas haverá outras que valeu a pena você ajudar. Aleluia. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Davi vai levantar desses 37 homens. E quando eu olho no começo do versículo 8 a seguir, eu vejo homens que tinham uma capacidade descomunal, uma capacidade anormal, irmãos.
Sabe que é um homem só matar 800 pessoas? 800 homens de guerra contra ele? Um cabra sozinho matar 2 leões? Bom, se eu ver uma jaguatirica que é pequena, eu já estou correndo. Imagine você ver 2 leões e ele feriu 2 leões. Depois um egípcio veio para cima dele, ele com um cajado na mão, o egípcio com a lança, ele tomou a lança do egípcio e feriu o egípcio. Porque Davi conseguiu mostrar para esses homens que eles tinham muita coisa, além daquilo que Saul viu neles. Saul, como rei, os colocou para fora da cidade, disse: olha, vocês não têm lugar nem para morar aqui, nem para morar em Jerusalém vocês devem. Davi olha para aqueles homens caídos e fala: vocês são meu braço direito, homens de confiança meu, serão chefes do meu exército, vocês vão vencer, vocês vão conseguir, vocês vão liderar o meu exército, e nós vamos reinar sobre esta terra, aleluia. Irmãos amados, a Bíblia diz que esses homens por Davi deram sangue, esses homens por Davi, irmãos amados, lutaram as guerras que Davi pelejou. Quando Davi pensava em lutar, os homens já estavam à frente, tomando a batalha, e não retrocediam. Sabe por quê? Porque eles olhavam para a situação de Davi, e viam que Davi verdadeiramente os motivou a lutar e a vencer. Aleluias. Quando nós olhamos para Samar, nós vemos que Samar, filho de Agé, o Ararita quer dizer, porque que ele morava em montanhas, era um homem que morava nas montanhas. E quando Samar, ele está ali juntamente com o seu povo, e de repente vêm os filisteus. E a Bíblia diz que os filisteus, eles começam a tentar tomar aquilo que Samar tinha plantado, aquilo que Samar tinha produzido, aquilo que Samar tinha suado para conquistar. Mas a Bíblia diz que de repente o povo começou a fugir, porque o povo olhou para os filisteus e viu que os filisteus eram muito numerosos, e viu que os filisteus eram homens de guerra. E a Bíblia diz então que eles começaram a fugir. E a Bíblia diz que Samar então olha para aqueles filisteus, vai para o meio do campo de lentilha e fala: vocês não vão tomar aquilo que Deus me deu. Porque às vezes, irmãos, os filisteus, os inimigos, eles estão tomando aquilo que é nosso. Não é porque ele ganhou na guerra, é porque nós deixamos de lutar. O grande teólogo diz, se não me falha a memória, foi Martinho Lutero, que o que causava nele estranheza não era o avanço das trevas, mas era o recuo dos homens bons, dos homens de guerra. Então o que às vezes nos faz estranhar é porque as pessoas que tinham tudo para lutar, elas não lutam pelos seus direitos, elas não lutam por aquilo que é seu, elas não lutam por aquilo que Deus confiou nas suas mãos, e acabam entregando de bandeja. Eu fiquei sempre a me perguntar, quando eu lia Mateus 4, porque eu via Satanás oferecendo todos os reinos, e oferecendo tudo para Jesus, em troca de adoração. E eu ficava me pensando, se Satanás caiu do céu, todo arrebentado, como é que ele tem todos os reinos para dar para Jesus? E eu comecei a analisar e perceber que realmente era por conta disso. Às vezes as pessoas vão abrindo mão daquilo que é dela. E você quer ver alguém que abre mão, principalmente o povo de Deus, abre mão fácil daquilo que é seu. Eu me lembro que quando eu era pequeno, ninguém podia ter uma televisão em casa porque a televisão era do diabo. A televisão é coisa do cão. Aí se tinha um rádio, o diabo que fala dentro desse negócio. E aí se tinha uma havaiana, era coisa do inimigo. E aí a gente via que as coisas não tinham pé e nem cabeça. Só que, porém, muitas pessoas foram abrindo mão daquilo que tinha e entregando para o inimigo. E nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu para o inimigo. Então, todas as vezes que tiver oportunidade e vir sobre a ameaça do inimigo, nós precisamos lutar. Mas é importante ressaltar, irmãos, que todas as vezes que o inimigo for tentar te atacar,
ele sempre vai mostrar que ele é mais forte do que você, que o exército dele é mais forte do que o seu, e que ele tem mais força do que você. Todas as vezes que o diabo for atacar, todas as vezes que o diabo for contragolpear alguém, ele vai sempre mostrar que ele é mais forte. Porque a intenção do diabo é ganhar você pelo medo. Porque quando o diabo consegue dominar a sua fé, você não consegue mais vencer. Você vai precisar recuar agora para reavivar a sua fé. Então você pode perder muitas coisas, mas guarde a tua fé, guarde a fé que você tem em Deus. Não deixe com que ninguém jamais negocie, ou brigue, ou diminua, ou mingue a tua fé. A fé, ela é inegociável. Eu não posso abrir mão da minha fé em Deus, da minha confiança em Deus. Eu não vou abrir mão de maneira nenhuma. O diabo sempre vai tentar, irmãos, na fé. Na fé. Porque quando você perde a fé, você não consegue brigar no ambiente celestial. Porque é lá que o diabo está. Paulo vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do mal nos lugares celestiais. Então a gente não vai brigar simplesmente, irmãos amados, aqui na terra com o inimigo. A gente não vai brigar no braço com o inimigo, porque a gente não consegue nem ver ele. A gente não vai brigar na oração apenas, porque a oração sem fé é apenas falácia, apenas palavra. Podemos passar 2 horas em oração, se não tivermos fé, nenhum efeito acontece. Então a nossa fé, ela precisa ser blindada. A nossa fé, ela precisa estar sempre viva. Porque todas as vezes que o inimigo vier combater a tua alma, você vai vencer o inimigo pela fé. Tanto é que Hebreus 11 vai vir falando, pela fé venceram, 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 e pela fé nós venceremos em nome de Jesus. Pela fé. Se nós não permitirmos com que a afronta do inimigo, ela mingue a nossa fé, nós vamos vencer. De todas as esferas que nós vemos na Bíblia Sagrada, os homens que venceram as impossibilidades humanas, foram homens que venceram pela fé. Foram homens que venceram pela fé. Quando Abraão, ele vai enfrentar os 5 reinos, que venceram os 4 reinos, liderados por Quedorlaomer, a Bíblia diz que ele vai com 318 servos. Abraão vai com enxada, foice, faca, facão, biscó, como diz na Bahia. Abraão não tinha homem de guerra, irmão. Aí você imagine na mente humana, se 5 reinos com exército ganhou para 4 reinos com exército, o que esse homem vai fazer com esse? Ele vai limpar a roça, vai cuidar do mato lá, o que Abraão vai fazer? Só que Abraão foi pela fé. E a Bíblia diz que Abraão venceu os 5 reinos, trouxe Ló, sua família e os despojos de volta. Sabe por quê? Porque Abraão venceu pela fé. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos amados, que Samar, ele se põe em frente ao campo e vai lutar até o fim. E eu penso dessa maneira, ainda que custe a nossa vida, nós precisamos lutar por aquilo que é nosso. Não vamos negociar, não vamos baixar a guarda, não vamos deixar de maneira nenhuma os meus filhos, a minha esposa, a minha casa será bendita em nome do Senhor. Eu não vou negociar com o inimigo, não, eu não vou negociar de maneira nenhuma, não há sombra de dúvida e nem variação. A minha família, a minha casa, ela é do Senhor. Eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. Irmãos amados, não abra mão em nome de Jesus. Ah, pastor, mas está difícil estar com meus filhos em casa. Pastor, mas está ruim essa situação dentro de casa. Não abra mão de nada disso, permaneça lutando em nome do Senhor, porque a vitória vem do Senhor, mas a luta sou eu e você que tem que se levantar para lutar. Não podemos, irmãos, de maneira nenhuma. Eu não posso baixar a guarda, você não pode baixar a guarda. As coisas que Deus não deu, o inimigo não pode levar. E eu digo, como já disse aqui algumas vezes,
Tomando como exemplo de Jó. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Jó tinha tanta fé que ele falou assim: Deus me deu, Deus tirou. Não falou nem que foi o diabo que tomou. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó se levantaram contra Jó e começaram a questionar Jó, começaram a falar com Jó, que Jó tinha pecado, que Jó tinha isso, que Jó tinha aquilo. Jó permaneceu fiel a Deus e confiando que o Senhor o restauraria. Já paramos para pensar nisso? O homem com o corpo coberto de lepra, uma doença que naquela época era incurável, humanamente falando. Aí os amigos que vêm para ajudar, falam: Jó, tem pecado aí. Não tem. Jó, essa lepra é pecado. Você precisa confessar os teus pecados para que você seja curado. E eles imaginavam a todo momento que a situação de Jó estava vinculada a um pecado. Porque se havia, pastor Marício sabe disso melhor que eu, se havia um costume entre eles, que todas as vezes que alguém tivesse com alguma doença que era incurável, um jejum de 7 dias traria cura. Então eles jejuaram durante 7 dias e falaram bem assim: no 7º dia Jó vai ficar curado. Só que Jó não ficou. Então eles olharam para Jó e falaram assim: não, Jó, sua situação é pecado. Sua situação é pecado. Jó falou: não, minha situação não é pecado. E aí nós vamos ver Jó motivando ele, e Jó motivando a minha e a tua vida até os dias de hoje. Aleluia. Aí Jó, quando estava desanimando, Jó vai falar: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Meu irmão, minha irmã, independente da circunstância, Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Deus é poderoso para nos trazer a cura. Deus é poderoso para nos trazer a libertação. Deus é poderoso para nos trazer a salvação. Não abra mão dos princípios bíblicos. Pela fé nós vamos vencer. Pela fé nós vamos avançar, pela fé nós vamos conquistar. Não abra mão da sua fé por nada. Por mais que o inimigo diga que ele é grande, que ele é forte, que ele é poderoso, você vai dizer: não, não, grande é apenas o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Acabou, irmão. Nós vamos vencer pela fé. Quando nós olhamos para o contexto, para a continuidade do versículo 11 que nós lemos, nós vamos ver que Samar se levantou para lutar, mas foi Deus quem deu o grande livramento. Que nós possamos, e aqui é o caminho para encerrar, que nós possamos de todas as maneiras lutar, mas que nunca venhamos perder a fé, porque o maior incentivador, o maior motivador de todos os tempos foi Jesus. Jesus chama Pedro, Lucas capítulo 5, depois de uma pesca frustrada. Jesus fala para Pedro: vamos de novo, lança a rede no mar. Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar. E o milagre aconteceu. Jesus chama Pedro e João, Tiago, homens que não tinham conhecimento nenhum, eram indoutos, não sabia ler, não sabia escrever. Quem é esses homens para ser os discípulos de Jesus, para caminhar com o Filho de Deus na terra? Quem eram esses homens que Jesus chama para perto de si, olha para eles e vê neles um potencial extraordinário, coisa que talvez a sociedade de Israel da época não viu? Quem eram esses homens? Simples pescadores, camponeses, pessoas comuns como eu e você. Mas quando o Senhor olhou dos altos céus, o Senhor sabia que havia sim algo extraordinário para ser trabalhado na minha e na tua vida. O Senhor olhou para aqueles homens, mesmo eles vivendo da situação que eles estavam vivendo. O Senhor olhou para Pedro e falou: Pedro,
Você vai ser o líder da igreja. Como que coloca isso na mente de Pedro, um pescador comum? Como que coloca isso na mente de João, um pescador comum, trabalhando na vida deles? Por isso que quando alguém fala assim, pastor, eu não estou mais indo para a igreja, e vou congregar agora em casa. Eu falo, primeiro que isso não é bíblico. Então não tem como eu ter comunhão com os irmãos virtualmente, eu não consigo ter o toque, sentir. Segundo, que eu não vou conseguir avançar, porque eu preciso avançar estando no campo de treinamento, no campo de batalha. E a igreja, ela é o quartel-general, é o campo de batalha onde nós aprendemos, onde nós nos aprimoramos, onde nós nos motivamos, onde nós somos renovados, onde nós somos tratados para poder ir para a guerra, para poder avançar. Se nós não formos tratados aqui, nós não vamos conseguir ser tratados dentro de casa. Então nós precisamos entender que aqui é o lugar do tratamento exato, onde eu vou ouvir uma palavra de Deus, onde eu vou aprender diretamente de algo que foi mandado por Deus para a minha vida, para que eu possa até então conseguir exercer e enxergar aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque quando os irmãos olham para o pastor Mazinho, aí os irmãos podem pensar assim, não é o pastor Carlos, não é o pastor Maurício, mas Deus usa também, né? É o que dá para ouvir o pastor Mazinho pregando. Mas sabe qual era a minha mente? Eu quero ser um cantor. Eu quero cantar para Jesus. Você já imaginou na sua consciência o pastor Mazinho com essa voz rouca cantando? Você já imaginou? Só que aí, quem se frustraria seria eu. Só que desde o primeiro dia que eu me converti, e quando eu voltei para Jesus, quando eu servia antes, eu era batista. Quando eu voltei para esse ministério. E até então, na batista, não sei que os irmãos, mas na batista que eu era tradicional. Então não tinha língua estranha, profecia, não tinha nada disso. Quando eu cheguei, aí veio o irmão marchando, assim diz o Senhor para você, eu tomei um susto, falei, o que é isso? Eu fiquei assim, olhando com os olhos meio esbugalhados, mais do que o normal, e eu fiquei meio assim. Deus te chamou para ser um pregador da palavra, estude, leia a palavra. Aí eu fiquei, amém, não estava muito acostumado com esse negócio de profecia. Aí fui em outro culto, mas minha esposa, marchando de novo, outra pessoa, em outra igreja, mesma coisa. Tarde da vitória, mesma coisa. Ia na casa de tia comer um lanche. Naquela época tinha comida que não faltava, né, tia? Agora ela está magrinha agora, irmão. O negócio ali é. Aí, irmãos, ia na casa de tia antes do lanche. Tinha que ter uma palavra, uma oração. E chegava daqui a pouco alguém dizia a mesma coisa. E era sempre alguém que eu não tinha contato, que eu não conhecia. Eu falava, meu Deus, mas será que o senhor quer que eu pregue a Bíblia? Eu sou preguiçoso, não gosto de ler, não gosto de estudar. Porque, irmão, como é que Deus vai me chamar para fazer uma coisa que eu não gosto? Só que, porém, eu não gostava porque eu não tinha ainda pegado gosto pela leitura. Eu não tinha pegado prazer por aquilo. E aí a palavra de Deus me mostrou que o prazer de ler é muito bom. E eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a ter fome. Comecei a ter fome e lia praticamente um livro da Bíblia todo dia. Enquanto eu não lia um livro da Bíblia, eu não parava de ler. Ia até 1, 2 horas da manhã lendo a Bíblia. Eu ficava, meu Deus, que coisa gostosa. E eu queria entrar na história, entender melhor aquilo. E eu ficava lendo. Por quê? Porque o Senhor viu dos altos céus que aquilo me motivaria. Se eu fosse para o canto, talvez eu poderia até cantar na nota, mas a afinação já não seria muito boa. Talvez eu poderia cantar no ritmo, mas a afinação seria uma tristeza. E aí eu poderia até ver os irmãos chorando, mas seria de tristeza por ouvir uma voz tão ruim cantando. Então Deus, Ele sabe aquilo que você vai se empenhar melhor. Deus, Ele sabe naquilo que você vai se destacar melhor. Deus, Ele sabe naquilo que Ele vai poder te usar melhor, porque Ele sabe aquilo que você é. E a melhor coisa de descobrir isso, pastor, qual que é? Orando a Deus. Todas as vezes que alguém me pergunta, pastor, qual que é o meu dom?
vamos orar a Deus. Ele vai te direcionar. Em que parte do ministério você será útil? Há espaço para todos. A obra de Deus, ninguém fica de braços cruzados, ninguém fica de mãos vazias. Você pode ter certeza que a obra de Deus, irmãos amados, ela sempre tem um lugarzinho certo e ainda tem o seu nome escrito. Sempre vai haver espaço para mim e para você. E o Senhor sempre vai nos motivar a fazer a coisa certa. O Senhor, Ele sempre vai nos motivar a estar no caminho certo, a praticar a obra certa. Quando na igreja de Antioquia, os discípulos estão indo, e aí de repente eles chamam Barnabé e falam: Barnabé, vai para ver as igrejas que têm crescido, para ver como elas andam. A Bíblia diz que ele vai e busca o apóstolo Paulo. Quando ele busca o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala para eles e para os demais da igreja: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Chamou eles para a obra missionária. E aí eu lhes digo: alguém pode questionar que Paulo era um missionário? Olha que chamado extraordinário. Então, às vezes, eu não consigo evoluir dentro daquilo que eu estou fazendo, não é nem porque Deus não me chamou, é porque Deus me chamou para fazer uma coisa e eu estou fazendo outra. É porque Deus me colocou, me confiou na minha mão uma coisa e eu não estou conseguindo me dar com aquilo. E eu preciso entender que eu preciso fazer as coisas para Deus, da maneira que Deus me chamou para fazer. Então eu jamais vou querer ser um líder de um grupo de louvor, sendo que Deus não me chamou para louvar. Eu até arranho a bateria, os irmãos veem eu tocando aí, e aparecendo, batendo um monte de lata, eu até toco um pouquinho ali, arranho e tudo mais, toco na nota, mas irmãos, não foi para o que Deus me chamou. O que Deus me chamou foi para pregar a palavra dEle. Então eu preciso pregar a palavra dEle. O que Deus te chamou para fazer, faça com todo o seu coração. Aleluia. Deus vai te honrar por isso, Deus vai te exaltar por isso. Permaneça fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não abra mão, irmãos. Não negocie. Não empreste. Não venda. São inegociáveis. Sua fé, sua vida, sua família. Aí depois veio a igreja. Minha fé, não negocio. Qualquer coisa que vai atingir a minha fé, eu não assisto. Não partilho. Não. Zero. Zero. Porque eu sei que vai minar a minha fé. Se eu praticar demais aquilo, vai minar a minha fé? Não pratico. Não vou. Porque é algo que eu sei que vai roubar a minha fé. E se tem uma coisa pior do que alguém desviado, é alguém que serve a Deus, que está na igreja, mas que não tem fé. É pior do que alguém que está desviado, irmão. Porque o desviado você passa e fala: rapaz, o irmão desviou, vamos orar para ele voltar, para Jesus trazer de volta. E o que está dentro da casa sem fé? Está perdido. É a dracma perdida, perdido dentro de casa. Então Deus não quer que nós venhamos estar servindo a Ele sem acreditar nele, sem ter fé nele, sem descansar nele. Eu não posso acreditar, eu não posso ler apenas que Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que vai me levar para o céu, Deus é um Deus que cura, que transforma, se eu não acreditar nele. Na noite de sexta para sábado, eu fiquei brigando com a minha fé o tempo todo. Falei: não, eu vou crer e descansar no Senhor. E aquela agonia, e aí falta de ar, e febre, suando que nem um bode velho, irmãos, ia para lá e vinha para cá, e eu orando, e ali, falei: não, vou permanecer descansando no Senhor, porque há momentos que a nossa fé começa a ser provada nas extremidades, e nós vamos quase que perdendo a fé, e quando chega em momentos como esse, a gente precisa lançar realmente aos pés do Senhor, falar: Senhor, me ajuda, porque eu não vou abrir mão da minha fé, da confiança que eu tenho em Ti. A minha vida está nas Tuas mãos. Não vamos negociar a nossa fé. Não vamos, irmãos, em nome de Jesus.
Quando nós olhamos para a igreja atual, nós vemos muita gente dizendo que é crente, que é cristão, que serve a Deus, mas não tem fé. Não tem fé. Os irmãos no Nordeste decidiram lançar uma campanha. Foi lá no Maranhão, não, foi no Ceará. Vamos fazer uma campanha. Vamos orar para Deus mandar chuva, porque não está mandando chuva. Aí, pastor Maurício, quando foi no primeiro dia, a oração é das 8 às 10 da manhã. Quando eles vão orar, vem uma das irmãs do ciclo de oração com o guarda-chuva debaixo do braço. Aí eles falaram, por que a senhora está vindo com guarda-chuva num sol desse? Ela falou, a gente está vindo aqui orar para quê? Se for orar para Deus mandar chuva, eu vou vir com guarda-chuva e Deus vai mandar chuva. Se for orar para Deus mandar sol, então não traga guarda-chuva. E a chuva veio. Porque quando nós oramos com fé, quando nós usamos a nossa fé, colocamos a nossa fé em ação, as coisas acontecem e o nome do Senhor é glorificado. Nós precisamos viver pela fé. Embora temos a oportunidade de estudar, de melhorar a nossa aquisição financeira, mas nós não podemos abrir mão da nossa fé. Tem coisas que são inegociáveis. E você sabe até onde vai a sua fé. Esses dias estava conversando com minha esposa, e ela falou assim, meu amor, a gente vai entrar na academia, porque eu não preciso, né, irmã? Você também não, meu bem. Aí, ela falou assim, não, porque você está meio cheinho, né? Então, toda vez que a gente volta da Bahia, volta com 5, 6 quilos a mais. E no decorrer do ano aqui não dá para perder. Vai para lá de novo, volta com 5, 6 a mais, e não dá para perder de novo. Vai só acrescentando. Eu falei, ó, gata, eu não vou. Se você quiser, você pode até ir. Mas eu não vou. Porque quando eu era do mundo, o meu corpo era o meu ídolo. Eu adorava o meu corpo. Eu sentia prazer em olhar o meu corpo. E eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho com Deus, porque eu sei que isso vai roubar a minha fé em Deus. Então, todas as vezes que eu tiver, eu prefiro ficar bujudinho, assim, cheinho. Tenho até mais tecido adiposo para te esquentar, mas eu prefiro manter a minha fé em Deus. Eu preciso manter a minha fé em Deus. Eu sei de onde Deus me tirou, irmãos. Eu sei de quando eu estava afundado na droga e a mão poderosa do Senhor veio e me resgatou. Eu não posso abrir mão desta fé por nada, não posso negociar por nada. Eu preciso permanecer naquilo que Deus me chamou. Em nome de Jesus, não podemos. São coisas que são inegociáveis. Eu já falei para os irmãos aqui e a gente ficaria horas e horas falando de princípios que são inegociáveis. Eu não negocio, irmão. Vai combater a minha fé, eu paro. Estava com muito vício nos aparelhos. Daqui a pouco começou. Aí eu falei, opa, alguma coisa está errada. Eu já contei aqui o testemunho também de algo que Deus fez na minha vida por conta disso. E eu tirei o pé de cima. Falei, não dá. Não posso ficar cheio de tecnologia. Para os irmãos que sabem usar com prudência e evangelizam, é bênção. Mas para mim não dá. Para mim é apenas o e-mail, que é para o meu trabalho. Para mim é apenas o WhatsApp para responder o trabalho e os amigos. Só. Se tiver que abrir alguma outra conta, as meninas abrem e põem lá o meu nome. Mas eu ficar mexendo, não. Porque a minha fé um dia foi quase neutralizada por conta disso. Foi para lá, vem para cá, foi para lá, vem para cá. A oração foi embora, a intimidade com Deus foi embora, a palavra não queria mais ler, foi minguando. Daqui a pouco eu me vi sozinho em meio a uma luta espiritual. E aí quando eu procuro Jesus, cadê? Não sentia, não tinha mais nada. Por quê? Porque eu tinha perdido a fé que eu tinha em Deus, a confiança que eu tinha nele. Eu não conseguia mais descansar em meio às lutas, não conseguia mais descansar em meio às adversidades. Por quê? Porque aquilo que era carnal conseguiu neutralizar aquilo que é espiritual. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso voltar
reconsiderar algumas coisas. Tem coisas que eu não posso abrir mão. Então, coloque sempre na sua vida aquilo que é obrigação, aquilo que é prioridade e aquilo que é necessidade. Não abra mão, jamais, de algumas coisas na sua vida, em nome de Jesus. Samar, este homem, ele venceu, porque ele decidiu se levantar e lutar, e Deus deu um grande livramento. Que Deus nos abençoe, e que assim como Davi, assim como Jesus, nós venhamos ser incentivadores de pessoas, não venhamos abrir mão das pessoas, mas principalmente, não abra mão da tua fé, e não abra mão da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.